A dica para mim principal, ser você mesmo. Às vezes eu tentava também no início mais de carreira, talvez assim, eu via uma pessoa ou tal e tentar assim, até assim, pegar eu acho que assim, a primeira coisa, a autenticidade, ser você. Sendo você, as pessoas vão ver verdade em você e vai ter uma troca, vai ter um engajamento. Então assim, ser você, se desprender de preconceitos, de quem estabeleceu tal coisa, não faz isso, porque isso... Aí eu acho que se você coloca muitos nãos, você fica muito limitado. Com vocês, hoje, aqui na COP28, exclusivo desse cenário maravilhoso, Renata Maron. Prazer, Márcio, uma grande honra estar aqui com vocês hoje, e em especial com você, que eu considero um grande amigo. Na verdade, uma relação que começamos ali durante a Expo 2020, a exposição mundial que foi realizada aqui nos Emirados Árabes Unidos em 2021, por conta aí da pandemia, então ela atrasou um ano. E aí, desde então, da nossa, digamos assim, conexão profissional, e acabou que virou uma grande amizade e estamos aqui conectados novamente. E eu vou contar mais, né? Porque eu já sou, digamos assim, uma velha de guerra aqui de Dubai. Renata, é um prazer imenso, muito obrigado por fazer parte desse projeto. Sem dúvida, são colegas de trabalho que se tornam amigos. Eu tenho também, às vezes, clientes que se tornam amigos, então, assim, é tudo questão de conexão, né? Então, com certeza, tivemos sempre ali uma relação de comprometimento, de respeito e que as coisas vão se fluindo. Então, eu quero te agradecer imenso fazer parte aqui do podcast os segredos do sucesso. Então, Renata, vamos lá. Como você começou como jornalista? Olha, vocês estão preparados? Faz tempo. Bom, eu comecei em 2000 e ali no início da década de 2000, né? Porque, na verdade, eu entrei no jornalismo no ano de 2002, na faculdade. E eu sempre tive um sonho, que eu digo que até nas entrevistas que eu vou atualmente, né, eu falo assim, agora as coisas estão tão diferentes e ligadas, e isso é maravilhoso, que muitas das vezes nós, jornalistas, produtores de conteúdo, a gente está do outro lado e é super interessante a gente aprender e dividir mais dessa história. Então, eu sempre tive um sonho de trabalhar como jornalista, então eu falo que, graças a Deus, isso para mim não foi algo que naquela fase dos 17, né, para quem está no Brasil, 18 anos você tem que definir, porque eu já sabia o que eu queria ser. Então, eu lembro que até quando eu tinha ali por volta de uns 12, 13 anos, eu conto muito isso, eu estava passando num carro assim com os meus pais e eu olhei uma jornalista entrando ao vivo ali para uma emissora de TV no Brasil. E aí eu olhei e falei, um dia eu vou estar lá. Isso com 12 ou 13 anos. E aí eu acho que naquela época meio que eu já fui mentalizando e eu já queria. E enfim, claro que a gente tem a fase da timidez, que é normal, que depois eu fui fazer teatro dos 14 aos 16 anos e que me ajudou demais e ajuda para a vida toda. E aí, enfim, entrei na faculdade, já logo do primeiro para o segundo ano consegui entrar na emissora, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Brasil. E aí fui fazendo carreira, então estagiária, produtora, repórter, apresentadora, editora-chefe, e aí fui construindo todo esse trabalho com muito suor, né? Inclusive eu falo que é muito interessante hoje a gente observar o quanto que a nossa geração, Márcio, eu acho que ela foi muito, digamos, e ainda segue sendo muito resiliente e forte a qualquer desafio. Porque eu falo que eu trabalhei muito de graça, dobrava assim, horários, porque era um sonho. Então, eu tinha um objetivo, então não me importava. Eu, assim, tinha ali uma jornada de 6, 8 horas como estagiária. Como eu já queria ser repórter, eu falava, opa, então eu vou começar a pedir para ir com os repórteres nas saídas e dobrar a minha jornada. E aí fazia isso durante 6 meses, 7, 1 ano. E aí, quando surgiu a vaga de repórter, quem que foi chamada? Acabou que eu acabei sendo por conta aí de realmente perseguir uma meta. Então, eu sempre tive assim, um objetivo e o mais importante, né? Sempre respeitando
os nossos valores, a nossa essência, que é algo que a gente nunca pode deixar de perder para ninguém, porque o que é mais valioso nessa vida é o nosso valor, o nosso caráter e a nossa essência, que aí eu acho que também vem muito de base familiar. Sabe que agora, na nossa empresa, eu falo que há certos valores que não podem ser negociáveis, né? Então, certos valores, certos princípios, né? E esses valores e esses princípios são aqueles que a gente traz de berço, né? Aquilo que o meu pai e minha mãe ensinou, né? Então, que a gente vai trazendo também para os nossos negócios, vai trazendo para tudo aquilo que a gente vem construindo. Então, você trouxe para a sua carreira, né? Todos os seus valores, os seus princípios, aquilo que seu pai, sua mãe te ensinou, e vai replicando dentro do seu caráter, dentro da sua jornada, né? Então, é muito bonito isso. Exatamente. Essa é a nossa essência, né? Eu acho que tem coisas na vida que vêm da história, de base, e eu vim de família, digamos assim, simples, humilde. E que, por exemplo, meu pai saiu do norte de Minas Gerais para vir para São Paulo com 20 anos, 20 e poucos, e se conheceram em São Paulo. Minha mãe veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também em São Paulo. Bom, lá tiveram 3 filhas, sou eu e minhas 2 irmãs, a Vanessa e a Luana. A Vanessa que já mora há muito tempo na Europa, ali na Itália. E aí nós começamos a entender também como que os nossos pais, eles foram tão fundamentais e são na nossa vida. Eu vejo que se você tem essa base importante, essas referências, honrar, né? Pai e mãe, isso é bíblico e precisa realmente ter isso como meta na sua vida também, independente para qualquer área, qualquer setor. Então, sempre tive muito... digamos assim, eu falo que quando a gente é mais novo, a gente quer... Macho, you did something wrong. Aconteceu alguma coisa aqui. Continue. Um macho colocou ali um efeito qualquer, que aquilo foi... Ok, continua. Conseguimos aqui. Isso é tudo ao vivo, isso aqui não tem corte, segue direto. Bom, e aí eu falo assim, Márcio, quando a gente é mais novo, a gente não tem esse sentimento, eu sempre tive isso. De, assim, dar orgulho para os pais. E aí também eu falo ao contrário também. Quando nós viramos pais, a gente quer ser referência para os nossos filhos. Então, eu tô mais ou menos assim. E eu acho isso ótimo, né? Porque é o que você falou e que eu defendo também, conexão. Inclusive, a gente tem aqui o Awassol, que é aquele Duomo, aquela cúpula que é símbolo, que foi da Expo 2020 e agora da COP 28 também, que em árabe significa conexão. Então, realmente é isso, é esse ponto e a gente não deve se descolar da nossa família, né? De pessoas que foram muito importantes para a gente. Ai, que legal. Sim, então a Renata, ela é um exemplo assim, de colega, porque é uma pessoa que já tem muitos anos de experiência na televisão, e tem uma personalidade muito amigável, tem uma personalidade muito simples de falar, de comunicar, de ajudar, de entender quando... Porque vocês estão vendo aqui essas imagens bonitas, isso aqui é um perrengue, isso aqui a gente soa para chegar aqui, sabe, pessoal? Mas faz parte, então às vezes a colega está do lado, né, porque ela pode estar mais bem vestida, tá, só que ela entende, porque ela já teve esse processo, ela já passou por isso, né? Então, quando você passa por uma situação difícil, você não chega aqui de paraquedas e já, olha, já sou apresentadora, já sai no Brasil inteiro. Uhum. Quando você passa pelos processos, né? Uhum. Aí você sabe olhar para o outro, para o ser humano e falar assim, eu dou valor naquela pessoa porque eu já passei por aquilo também. É muito interessante, eu acho que até a nossa história tem muita convergência, né? Muita aproximação, por conta disso, porque eu acho que existe empatia, a gente sabe o quanto que o outro ralou mesmo, falando no português, claro, para chegar onde está. Então, são anos ali de trajetória, de caminho, de adversidades, porque eu falo que também nas adversidades, nas dificuldades, é onde a gente mais cresce como pessoa e como ser humano. Então, é super importante a gente estar assim, com o coração aberto para entender, bom,
qual caminho que eu devo tomar diante de uma situação que me foi colocada ali que eu não estava esperando. Então isso eu acho que durante ali a dificuldade é onde a gente mais cresce, e foram esses capítulos da minha vida assim que fizeram essa virada de página. Vou te contar, por exemplo, em 2019, quando eu vim pela primeira vez a essa região na Arábia Saudita, que é um país aqui ao lado, nós estamos nos Emirados, a Arábia Saudita aqui bem próximo, e eu fui convidada para cobrir a comitiva do governo. Bom, até então, olha como é engraçado, e eu falo, o que a gente pensa e fala vira realidade. Então, isso é muito importante. Quando ali eu era criança também, e que não tinha nem entrado vislumbrava entrar para a TV como jornalista, mas não no segmento que eu atuava. E foi acontecendo e tem sido maravilhoso. Mas eu lembro que até na faculdade eu comentava assim no início, eu tenho um sonho de cobrir uma guerra. E assim, ninguém acreditava. Eu, sim, porque deve ser muito interessante. Interessante porque você pega ali tudo que está acontecendo naquele momento. Então, assim, não que eu não tenho medo, mas eu sempre, assim, eu sempre quis me desafiar muito, sempre, em toda a minha trajetória. Bom, e acabei vindo para essa região, assim, diversas vezes. A gente sabe que, infelizmente, tem conflitos que acontecem bem próximos daqui, que acabam tirando a vida aí de milhares de inocentes, e que é muito ruim, claro, obviamente. Mas a gente fala que, às vezes, como jornalista, a gente se desafia, e um grande desafio. Aí eu falo, mas aí Deus me trouxe, por exemplo, para a Arábia Saudita, que era um país, até então, em 2019, super fechado, restrito para a entrada de mulheres, então, e jornalistas. E aí eu tive essa oportunidade, foi numa terça-feira que me ligaram, o reinado da Arábia Saudita, né, que veio um convite saudita direcionado ali para mim. E para viajar na quinta-feira, imagina, minha filhinha tinha 1 ano e 9 meses, ainda amamentava, mas ali eu falei, eu acho que eu devo ir, que vai ser uma virada boa para minha carreira. Então, assim, eu tinha ali que pensar, em 2 dias eu vou para uma região totalmente desconhecida, que eu nunca tinha feito cobertura, porque até então fazia muito no Brasil e tal, e cobrir política internacional agrícola, que é super difícil, assim, é um tema bem complexo, do outro lado do mundo. Porque é fácil a gente, às vezes, cobrir na Europa ou nos Estados Unidos, mas ir numa região que até então é pouco explorada até pela mídia brasileira, aí eu acho mais interessante. Então, eu sempre tive essas sacadas, assim, de a oportunidade apareceu, então é o que a gente fala, às vezes está na hora certa e no momento certo. E aí, eu sinto que foi uma importante virada ali em 2019 para a minha carreira e para começar a entender mais, não só sobre a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, mas toda a região do Oriente Médio. Renata, inclusive, pegando a deixa aí, eu falo que estamos aqui na COP, né? Fala sobre sustentabilidade, né? Mudanças climáticas, mas às vezes já a Expo já tinha assim uma certa envolvência, né? Que a Expo já tinha aqui sempre muitas coisas artísticas, falava também de sustentabilidade. Então tinha assim um certo ambiente amigável, né? Hoje eu estava aqui para trazer o equipamento e não sei o quê, um senhor entregando comida ali na frente da Expo, que era comidas vegetarianas, tipo uma forma de incentivar. Eu falo que o princípio de tudo é, às vezes, um bom dia, é, às vezes, uma boa tarde, né? As pessoas serem amigáveis, né? As pessoas terem um coração mais leve. Então, já é um início de fazer muita coisa boa para o mundo, né? Porque você, às vezes, tem coisas simples, né? Uma pessoa falar assim, bom dia, chegar para um segurança, bom dia, para um senhor que está limpando o banheiro, boa tarde. Acho que o senhor até fica, tem hora que eles ficam assim, esse senhor está me falando boa tarde? Sim. Né? Eu quero te perguntar assim, como jornalista, até muitos anos atrás, agora estamos aqui mudando, né? O digital tem mais facilidade, mas tá na televisão sempre foi uma ambição de muita gente. E como é? Eu sei que você é uma pessoa simples, né?
não se iludir com o que está aparecendo na televisão sem perder a sua personalidade, sem perder os seus princípios, os seus valores. Como é que é isso? Como é que você consegue lidar com essa situação? Márcio, super importante a sua pergunta. Todo mundo me pergunta assim desde sempre, porque minha primeira aparição assim em rede nacional foi cedo, foi aos 24 anos. E só para voltar assim um pouquinho, né, que eu tinha contado a história, eu não tinha envolvimento nenhum com televisão, não conhecia ninguém, então eu mandei mais de 1000 currículos na época para várias emissoras do Brasil, de vários lugares, e aí eu tive a chance, né, de ir para entrevista e tudo mais, e ser chamada. Então, assim, foi uma batalha mesmo, né, de conseguir entrar. Bom, aí entrando e passando por todas essas fases, sempre assim me colocando muito disposta a um objetivo que eu queria chegar. Então, quando ali eu tive até a oportunidade de apresentar meu primeiro jornal em rede nacional aos 24 anos, que era bem jovem. E aí eu falo, talvez eu nem teria essa... Hoje eu vejo, né? Nossa, já passaram-se assim mais de 15 anos. Hoje eu vejo a percepção. De repente, naquela época, eu não tinha nem a noção do que era aquilo, né? Esse potencial. E aí, mas assim, o que eu sempre procurei buscar e ser? Eu mesma. Autenticidade e sempre me manter muito com o pé no chão, firme e de nunca maltratar as pessoas e de ser o que eu sempre fui. Porque eu tenho esse jeito também, até algumas pessoas e, enfim, influências até falam, não, às vezes tem que ter uma postura, digamos assim, mais... Não é séria, né? Não é uma postura séria, mas autoritária. E eu nunca consegui ter essa postura autoritária. E no sentido, eu acho que até se eu tentar fazer essa postura autoritária, eu não sei se isso iria me levar tão longe como essa minha postura com autenticidade levou a caminhos assim inimagináveis, se eu for contar agora para você, né? Porque continuo, né? Claro, a gente tem que ter metas e objetivos, nunca parar. Então, assim, é uma jornada muito interessante. E aí, e sempre fui assim também, de ter pessoas ao meu lado, né, marido, mãe, pai, irmãs, e sempre eles, né, me orientaram, eu acho que no sentido também de continuar sendo eu, né, a questão da imagem, que a gente fala, né, não subir a cabeça, né, porque tem um pouco disso, né, que a gente fala assim no Brasil, subiu a cabeça, ou que, né, e isso, nós somos iguais, todo mundo faz parte aqui. Aqui, por exemplo, na COP, né, a gente tem diversos níveis da sociedade. Hoje, chegando aqui mesmo, passei bem ao lado do John Kerry, que é uma referência máxima dos Estados Unidos de mudanças climáticas. E ele, assim, passou ao meu lado, enfim, estava indo ali para entrar na reunião. Então, assim, do mesmo jeito que eu falo bom dia, boa tarde para ele, é do mesmo jeito que eu vou falar com o pessoal voluntário que está aqui fazendo um trabalho voluntário para atender as pessoas e orientar para que rua você entra ou para que lugar que você deve ir. Isso é a essência. Então, a nossa essência faz parte dos nossos valores e a nossa autenticidade é o que vai levar a gente mais longe. A gente fala assim, quando a gente vai crescendo... profissionalmente, pessoalmente, tendo mais maturidade profissional, tem muitas orientações de pessoas. Isso é importante porque algumas a gente absorve e outras nem tanto. Então, assim, todo mundo... Por exemplo, quando tinha vontade de chorar no jornal, às vezes via uma matéria, uma notícia meio triste, às vezes, né, vinha uma lágrima, alguma coisa. E eu acho que é essa coisa que foi, assim... Renata é a Renata. Tem esse jeito dela espontâneo e que foi crescendo. Então, acho que por isso que as pessoas até se identificam. Traz uma relação de confiança. Entende? Tudo é energia, né? Porque acho que tem uma energia dentro de nós, é óbvio, né? Que essa energia que faz nos mover e que faz nos acordar todos os dias. Então, quando a gente acorda e fala assim, olha... Deus, obrigado por essa oportunidade, mais um dia de existir, né? Então, essa energia. E essa energia vai passando. Costuma-se dizer que pessoas boas atraem pessoas boas, né? Sim, exato. Olha o sorriso da Renata, né? Como é que ela não vai atrair
sempre rindo. Não, mas de vez em quando a gente encontra assim... Gol Marocco! Essa é uma piada interna, viu, gente? Corta. Segue pra frente. Ai, meu Deus. Mas olha só, Márcio, é muito interessante porque a gente fala, né, quais são os caminhos que vão nos levando a intensas e ótimas oportunidades. Então, a COP28, eu falo que é mais uma experiência profissional, assim, fantástica para a nossa vida profissional, tanto a minha, quanto a sua, quanto aqui da equipe, do Márcio, enfim, de todos que estão fazendo parte disso tudo. Por quê? Porque a COP é o seguinte, né? Até para a gente explicar para as pessoas, né? Porque para nós é o que eu falo, como está às vezes no nosso dia a dia, então muitas das vezes a gente tem que começar assim, bem ali do início, porque a gente fala, COP, né? E no geral, muita gente não sabe. E tá certo, às vezes não tem a informação ali de estar completamente inserido, às vezes no nosso mundo onde a gente está mais envolvido. Bom, então falando um pouquinho da COP, a COP28... quando líderes mundiais, associações, entidades, representantes governamentais, não governamentais, sociedade civil, pesquisadores se unem para discutir sobre as questões climáticas as quais o mundo está passando, porque a gente tem observado em relação a diversos desastres ambientais que vêm acontecendo no mundo todo. E o que os especialistas dizem? A COP de 2015, que foi em Paris, que foi um ponto-chave ali, que a gente vai fazer 10 anos agora muito se fala, Acordo de Paris, né? Escuta-se muito durante a COP28. Foi um ponto bastante importante porque ali cerca de 2 pontos mais chaves, eles foram bem definidos. O quê? A temperatura não pode aumentar, tem um limite de aumento de temperatura mundial em 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. Então, e a temperatura ela vem aumentando muito e a gente tem observado o que tem acontecido no planeta, enfim, de aquecimento e tudo mais. E isso interferindo em todas as esferas, todos os segmentos. E o outro ponto os países em desenvolvimento, ou seja, os países mais pobres, né, no geral, em relação aos países desenvolvidos. Os desenvolvidos acabaram que por se industrializaram mais rapidamente, ou seja, emitiram mais gases de efeito estufa que causam um aquecimento global. Então, assim, o que as lideranças falam? Que não seria correto colocar todo mundo na mesma régua, já que quem poluiu mais deveria pagar mais em relação ao que tem acontecido no mundo. Então, são discussões importantes, acordos. Inclusive, ontem eu estava tendo uma entrevista com uma importante representação agro do Brasil, que é a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E eu achei super importante o Marcelo Morandi, que ele é agora o chefe das relações internacionais da Embrapa, que é um órgão do governo. E ele disse o seguinte, daqui, na verdade, não tem como sair assim muitos acordos e tudo mais. As nações já entenderam que as ações elas devem ser feitas. Cada país precisa ali realmente colocar as metas até 2030 ou onde a gente quer chegar. Mas o que a gente está fazendo agora para sim ter esse resultado em 2030, que é a tão falada Agenda 2030 ou 2030? Então, assim, vamos supor, e eu queria trazer esse exemplo para você, Márcio. Se a gente tem aqui um ponto para discutir, um acordo entre 2 pessoas. Até entre 2 pessoas não é difícil chegar no consenso? Agora, você imagina 200 nações, 200 países chegarem em acordo. É difícil, demanda tempo, demanda questões não só climáticas, mas questões políticas, econômicas, sociais. Então, eu gostei dessa relação, entende? E é uma coisa assim, como é que isso... Tanta gente, como você falar, tanta gente ter a sua opinião, sair do papel, que é uma coisa que está todo mundo pedindo, né? Porque já vem tido várias COPs e é um evento que tem todo ano, né? E o pessoal pede muito de sair do papel. É uma coisa que acha que agora vai? O que o pessoal tem comentado aqui, que, por exemplo, teve a COP27 do ano passado em Sharm el-Sheikh, no Egito, e
em relação a que pelo menos, a urgência climática, ela já está mais posta ali à mesa. As nações já entenderam que se não fizer algo agora, realmente vai ser bastante complicado até o fim do século. Então, que a necessidade de termos ações urgentes, elas são absolutamente necessárias. Então, a diferença que eu tenho observado aqui, conversando com os especialistas, é que em Sharm el-Sheikh, a COP anterior no Egito, era mais de discussões, e agora, desse ano, COP28, é um momento assim, entendemos a urgência e temos que realizar as ações. Muito bem. Uma vez que a gente já entrou para a COP, né, já no assunto da COP, vamos aqui a algumas perguntas polêmicas. Os ricos, os muito ricos, dizem que vão ser mais taxados pela maior produção do carbono, né, da poluição que faz o aquecimento global. Você acha que isso deve acontecer? Olha, eu acredito sim, Márcio, que é importante não colocar todos, digamos assim, no mesmo patamar. Por quê? Ilhas ali no Caribe, por exemplo, como é que elas vão ser comparadas a grandes poluidores como China e outros países que a gente sabe que fizeram muitas emissões? Então, assim, até em nível de tamanho de população, economia, e você comparar assim, um gigante com um país bem menor e etc. Então, eu acho que pontos em comum, que a gente fala de convergência, existem, mas eu acho que a gente tem que ter, sim, diferenciações entre metas mais ambiciosas para aqueles que realmente poluíram mais, que são os países desenvolvidos. Então, a ideia que tem os países a virem aqui participar, mandar os seus representantes, é que, de alguma forma, eles possam receber algum fundo e esse fundo possa ser usado no desenvolvimento do país? É isso? Então, aqui o que acontece, é super importante você tocar nessa pergunta. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo bem prático assim, do agro brasileiro, né? A gente conseguiu avançar em produtividade, ou seja, sem aumentar a área ali na mesma terra, 400% de produtividade nas últimas décadas, isso de acordo com a Embrapa. Então, assim, a gente não abrir novas áreas, a gente otimizar aquelas áreas onde já existem os cultivos, as plantações, e ser mais ainda eficiente. Então, ter mais tecnologia embarcada, utilizar assim, sistemas produtivos que tenham respaldo também nessa agricultura resiliente, regenerativa, tão falada, sustentável. E a gente tem vários modelos desse em nosso país, inclusive por isso a gente traz tantas representações agro aqui para eventos como esse, como tem acontecido na COP28 também. Então, assim, o governo recentemente, por meio do ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, esteve aqui. E no Brasil, a gente tem também a questão de algumas pastagens que foram degradadas. Então, aí falando mais especialmente da pecuária, o que é importante a gente fazer? Pegar os fundos de investimento ou dos Emirados Árabes Unidos ou da Arábia Saudita, porque eles têm muitos fundos de investimento e são os maiores do mundo, e investir, por exemplo, em pastagens degradadas no país, porque vai melhorar aquele solo, aquela terra. A gente pode ali fazer, então, uma produção agrícola brasileira e pecuária ainda mais sustentável e continuar fornecendo alimento ali para o mundo todo. Então, por isso que há essas reuniões, há esses encontros, né, principalmente entre governo brasileiro e outras ações, entidades, junto a fundos de investimentos aqui da região, porque eles dão oportunidade, assim, se você é investidor, em que eu vou investir que vai me trazer suporte e retorno, né? Os investidores têm essa cabeça, a gente sabe. E tem, no caso aí, várias áreas, né? A área da indústria, né? Que é a preocupação deles, que é em termos da taxação. Tem a área da agropecuária, né? Agrônomo, que aí, no caso, como é que funciona? Ou seja,
por fato de ter mais desmatamento para produzir? Como é que funciona isso? É bom a gente até deixar bem claro, né? Você tocou num ponto super chave, assim, porque existe sim a questão e o problema, digamos, do desmatamento ilegal. Ou seja, você não pode utilizar realmente a área e você está fazendo algo ilegal. Mas hoje a gente afirma que a grande maioria dos produtores rurais brasileiros estão dentro do sistema produtivo correto e coerente. E eu vejo assim que não à toa nós nos tornamos a grande representação, a grande esfera, base, enfim, referência para o mundo. Todo mundo está de olho na produção do Brasil por conta de nos tornarmos aí os grandes, importantes players do mercado no nível de exportação. Então, somos os grandes exportadores na proteína animal, no café, no açúcar, enfim, suco de laranja, ou seja, e temos e seguimos normas e exigências super, bastante importantes. Então, obviamente, a gente tem crescido muito nesse setor e o PIB do nosso país, ele é praticamente ali bastante baseado, vem do agro, o PIB brasileiro quase que 30%, ou seja, a gente tem uma grande, digamos assim, os olhos do mundo estão de olho no agro brasileiro e o que ele vem fazendo. Então, também o que se fala é que há por trás de tudo isso também questões, muitas das vezes até mais políticas em relação ao que o Brasil vem colocando, até por conta desse grande crescimento e expansão que vem acontecendo. Então, é quase que a COP é quase como se fosse o juiz, né? É quase que é feita para poder, não vamos dizer controlar, mas para falar sobre. Isso. Aqui, as representações do agro do Brasil, eles têm a oportunidade de falar assim, olha, o que a gente está fazendo na agricultura brasileira e por que a gente cresceu tanto e como é que a gente consegue até também a agricultura tirar essa questão de descarbonização, né, que é super importante. Então, vou até te contar uma história. Tem um case que eu falo que é super importante, que é do café brasileiro. Tem muito café aqui, até quando a gente vai pedir aqui, é café brasileiro. Porque o café brasileiro, a cada 3 ou 4 xícaras de café no mundo, uma vem do Brasil. E eu estava falando, esse ano eu fui fazer um evento, um trabalho bem interessante com o pessoal do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E é um case muito de sucesso. O café do Brasil ele é super sustentável, produzido principalmente em Minas Gerais, que é a sua terra, a terra do meu pai também. Mineiro uai. É o cafezinho com queijo. É isso, pão de queijo. Em Minas, no Espírito Santo, algumas regiões de São Paulo, tem café robusta amazônico. Então, assim, o café, ele até tem modelos de produção que, além de neutralizar, de ter o carbono neutro, porque eles captam, né, o CO2 da atmosfera, acaba até auxiliando nesse processo de realmente até não sermos emissores de gases de efeito estufa. Então, o café brasileiro é um grande exemplo a ser seguido. Outros produtos agrícolas brasileiros estão nessa mesma jornada, mas a gente fala que até um grande case de sucesso. E até para as pessoas, no geral, entenderem, eu tive também recentemente num evento, que foi mais ali no primeiro semestre com o Secafé, o Conselho, e lá a gente recebeu uma representação da União Europeia. E aí eu lembro que ela até estava comentando ali durante a palestra sobre as questões, se o Brasil estava seguindo as regras ambientais para a produção e tudo mais. Aí eu falei, vou conversar com ela depois ali ao final, né? E aí eu coloquei assim, você já foi visitar uma parte das produções brasileiras e tal? E ela ainda não tinha ido, mas ela fez uma palestra toda anteriormente, colocando ali que o café brasileiro, enfim, será que eles têm seguido essas questões ambientais? Então, eu achei essa pauta assim, bem interessante, porque eu acho que quando é uma responsabilidade você colocar e se posicionar, porque você tem que entender do que você está falando e colocando ali, né? Então, de certa forma, é quase como um equilíbrio, né? De um lado, tem que se produzir bastante, porque abastece o Brasil e o mundo. E o mundo, né? Quase 1 bilhão de pessoas. Exato. Aí no mundo. Por outro lado, também não pode estar aqui
devastando para produzir muito mais e não sei o quê, porque pode ter um impacto ambiental. A mesma coisa é a indústria, né? Ok, é preciso as indústrias produzir, né? Tudo que estamos a ver à volta, é preciso. É preciso produzir em quantidade para poder ter, atender toda a população, é preciso. Mas é preciso ter um limite daquilo que produz, né? Porque senão... Eu estou falando de uma forma muito simples para vocês entenderem, né? E se eu estiver falando errado, você me corrige. Não, eu estou adorando, tá ótimo. Esse é um ponto de vista que a gente às vezes está aqui tanto tempo que às vezes a gente tenta entender também, mas estou falando uma forma simples. Então, mas também precisa ter um controle, porque se não tiver um controle, né? Começa aquela fábrica produz 1 bilhão de toneladas, a outra produz 500. Então, aquela tem que tá contribuindo muito mais para o aquecimento global do que a outra que está produzindo menos. Então, essa tem que ser controlada. Então, ela vai ter que pagar mais para aquela outra que não produziu tanto. Então, é assim mais ou menos que funciona, né? Tanto na indústria, tanto na agropecuária, tanto em todos os setores. É isso. O mundo se desenvolve, a gente tem uma população que é bastante falado isso, inclusive pela ONU, que em 2050 a gente deve chegar a 10 bilhões de pessoas no mundo todo. Ou seja, a gente precisa fornecer alimento, né? E eu vejo que muitas pessoas não têm sequer ideia da questão de valorização do que é a agricultura, porque o nosso dia começa, né? Pelo menos 3 vezes ao dia você vai se alimentar. Ali, às vezes não, mas no geral, assim, café da manhã, almoço e jantar. Então, assim, você já parou para pensar, nossa, eu tô aqui, quem será que produziu, né, esse café ou esse suco de laranja que eu tô bebendo, ou essa carne de frango? Uma aqui? História, né? Tu tem uma história. Ali tem uma história, igual a gente está falando aqui que foi, né? Aqui tá lindo, maravilhoso esse cenário, esse podcast, mas teve uma história por trás para que isso existisse. E atrás desses equipamentos teve outra história e teve outra energia. E é isso, as energias que vamos produzindo para as coisas acontecerem, né? Exatamente. Então, Márcio, o mundo, o que é mais importante que a gente fala, né? Segurança alimentar, para garantir alimento para o mundo todo e alimento de qualidade. Então, assim, a gente precisa garantir isso porque as pessoas, enfim, não vão deixar de comer, né? E óbvio que a gente precisa prover isso de maneira inteligente, assertiva, produzindo mais, melhor, de maneira segura e sustentável. E por isso que a gente tem comentado também tanto da questão que você colocou da indústria, ESG. Todas as companhias estão virando ESG, que é super importante, que é Environment, Governance. Então, meio ambiente, governança e a questão social também, né? Então, como é que a gente tem trabalhado esses 3 pontos, essas 3 esferas em todas as companhias? Então, é super inteligente o que vem acontecendo, mas a gente fala também que tem que ser algo de verdade, real, não marketing, né? Que tem que ser realmente algo que esteja no DNA ali das pessoas e das empresas. Engraçado que eu vi uma palestra que para uma pessoa, foram representantes indígenas, estamos a ter aqui vários indígenas, né? E a senhora estava a falar assim, pessoal, pense nas pessoas, porque essas pessoas, elas precisam ter condições de vida, elas precisam, não é só chegar ali, vou plantar ali umas arvorezinhas, não. Pensa que essas pessoas, elas precisam viver, elas precisam da saúde, elas precisam ter as melhores condições, né? Então, também é muito falado aqui sobre esses assuntos, sobre essas coisas, né? Que é para poder também os países mais pobres ter melhores condições. Se acontece, não acontece, mas pelo menos estão tentando, né? Sim, olha essa movimentação. Eu estava vendo uns números hoje cedo e pelo que colocaram ali a organização, mais de 100 mil pessoas na COP28. Ou seja, Márcio, você acha que 100 mil pessoas, delegações, associações, governantes, vão tirar ali quem estava desde o começo até agora 2 semanas inteiras da sua vida, porque hoje o tempo ele é o mais valioso, né? O pessoal até compara, né? O tempo é o novo dinheiro hoje. Quem tem tempo... Então, assim, vão tirar 2 semanas para realmente não absorver nada e não querer mudar algo
Sim. Acredito que não. Então, assim, aqui... Pode levar seu tempo, mas... E até mesmo oportunidade, né? Porque a gente vê que alguns países, tem países aqui que tem pavilhões, são países minúsculos, quase que você nunca viu falar, e estão aqui representando. Tem oportunidade. Quase 200 países. Exato. Tem oportunidade de estar aqui e falar, olha, nós somos isso, temos essas necessidades, a gente faz isso, de apresentar um pouco do país deles. Então, é um início, né? Pelo menos é um início. E a gente vai ter daqui a 2 anos, em 2025, a COP30, tão falada no Brasil, lá em Belém do Pará, ou seja, a região da Amazônia, e que já está sendo muito falada aqui, muito comentada, inclusive as associações, entidades, todos os governantes que passaram por aqui vêm dialogando muito sobre isso, né? Essa expectativa o Brasil da teve aqui COP. em peso, né? Sim, uma das maiores delegações, né? Mais de 2 mil pessoas. E, na verdade, nesse assunto, o Brasil é sempre falado devido à nossa... Importância, né? A importância mundial. E aí eu estava até colocando assim o Brasil diante dessa nova geopolítica mundial, que é a questão assim geopolítica das maiores potências do mundo. Porque antes, eu acho que você tem essa percepção também, né, Márcio? Antes a gente tinha muito a referência dos Estados Unidos apenas, ou Europa. E eu falo assim que a geografia para o Oriente Médio, a geopolítica cresceu muito. Aqui está sendo a grande virada de página de assuntos mundiais, discussões globais. E por quê? Porque tem se tornado uma região em mais relevância em definições importantes também. Então, ontem, por exemplo, eu estava vendo no jornal Financial Times uma matéria muito interessante que mostrava a relação agora da China com a Arábia Saudita. Então, assim, tá todo mundo de olho por aqui. E a gente vê eventos sendo muito patrocinados e grandiosos, né? Como diversas fórmulas aí, corridas de carro e etc. Então, é uma região, você sente isso, que tem, assim, tornado, assim, os olhos do mundo estão mais voltados para cá? O sheik da Arábia Saudita, ele diz... Que é o Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud. Já sabes de cor. O sheik da Arábia Saudita falou que quer se tornar o Oriente Médio, né, como a nova Europa. E não está muito longe disso, né? Todos os investimentos que a Arábia Saudita tem feito, o Dubai está os Emirados Árabes está super desenvolvido, então são países fortes, né? Que estão se tornando potência, sem dúvida. E eu vejo que os Emirados Árabes Unidos, em especial Dubai, que é um dos 7 Emirados Árabes, né? Que inclusive tem Abu Dhabi, que é a capital, que é super importante também, e Dubai sendo um emirado. Então, assim, que começou essa liderança, porque vocês se transformaram, assim, nem sei dizer, milhares de séculos em 20, 30 anos. Foi muito rápida essa transformação. Então, o que aconteceu? Os outros países ao redor viram... Pois deu certo por lá e, inclusive, esse descolamento também em relação ao petróleo, que a gente sabe que é a base da economia, abriram mais para o turismo mundial. Então, assim, outras formas também de atrair a economia para cá, não sendo absolutamente voltada só com a base do petróleo. Então, assim... por isso, não à toa que a Arábia Saudita está fazendo, digamos assim, seguindo um exemplo que a gente viu que aconteceu por aqui, que deu certo. Não é só preciso ter dinheiro, também tem que saber investir. E aqui temos um exemplo de liderança muito bem feita e uma liderança pensada para o povo, pensado para o desenvolvimento do país, né? Então, a gente vê aqui que as coisas funcionam. Eu falo muitas vezes isso, que quando vou tratar dos meus documentos do pessoal, hoje já começo a ter pessoas que tratam dos documentos para nós, mas eu fazia questão sempre de ir lá tratar. E eu vou nos serviços públicos, né? Eu sou tratado de uma forma excepcional, como um rei, como deve ser, como quem está pagando, mas
tem retorno, entendeu? Então, esses são princípios que é colocado já nos próprias pessoas que estão trabalhando no meio. Então, essa energia de fazer acontecer vai passando. E isso também vai passando para quem está aqui trabalhando, né? Então, vai passando para toda a gente. E isso faz com que o país desenvolva e faz com que as coisas aconteçam, né? Porque todos nós aqui que somos empresários aqui, a gente é empresário que a empresa tem que dar lucro, seja pessoal ou seja empresa. Se você trabalha para uma empresa, você tem que juntar dinheiro no final do mês. Se não juntar dinheiro no final do mês, não vale a pena estar aqui. Uhum. Tem empresa, tem que faturar e tem que lucrar. Se não lucrar, não vale a pena. Porque aqui não tem tanta ajuda assim do governo para esse parte. Então temos que investir. Eu vejo que vocês que vieram para cá são verdadeiros vencedores, assim, super-heróis mesmo, de verdade, porque... e eu acho que Dubai tem um pouco dessa atmosfera, porque 90% da população que está aqui, praticamente todas as pessoas vieram de fora, de diversos países, então é difícil você encontrar um emirate aqui, nascido aqui, criado aqui, enfim, são muitos sotaques que a gente fala, a gente escuta muitos sotaques, muitas nacionalidades, então acaba sendo assim um grande mix. E aí eu acho que por isso que as pessoas, a grande maioria, mas é óbvio que sempre tem as exceções, acabam até se ajudando nesse sentido, porque sabe que, enfim, também vieram de fora e a gente precisa se ajudar. É isso. Então, já falamos um pouco o que é a COP, né, pessoal? Então, mais alguma coisa que você quer mencionar mais sobre a COP? Daqui a pouco a gente vai ficar aqui, o podcast de 1 hora vai virar 3, gente, Exato. Vocês vão cansar. Não, algo que eu queria falar, Márcio, que eu acho super importante da COP28, que além da questão climática, discussões, líderes mundiais, tudo isso que vocês estão vendo aqui, para nós, como criadores de conteúdo, empresários, né, e já tendo também essa questão assim de ir mais adiante, é um grande momento de você assim ver as oportunidades que surgem a partir de eventos mundiais como este. Então, não é só a COP, não é só a questão de cobertura, mas é você estar aberto também a tudo que acontece em nível de evento mundial. Então, a gente aprende demais. Se a gente está aberto a aprender, a gente sai daqui com uma bagagem cheia de conhecimento e cheia de conexões também importantes que a gente faz. Então, tem muitas trocas com diversas pessoas, empresas. Tem as oportunidades aqui de você conhecer diversas culturas num só lugar. Você não precisa viajar aqui para 200 países, porque aqui você vai encontrar gente de tudo quanto é canto do planeta. Então, assim, quais são as particularidades, características de cada um. Então, eu falo que em eventos como esse, como a Expo e tantos outros importantes que acontecem pelo mundo, são oportunidades que vão além ali da produção de conteúdo. Se você estiver aberto a entender essa percepção, eu acho que é mais um caminho, assim, mais um step para você ir mais longe. Renata, eu vou fazer 2 perguntas em uma só. Uma, que você teve 20 anos numa televisão pública, né? Não é pública, é televisão privada, mas do canal aberto do Brasil. E agora você fez uma mudança para o digital, certo? E você veio do Brasil para aqui para os Emirados dessa vez para fazer cobertura de uma empresa na parte do agro. Me fala sobre essa mudança e me fala também sobre como que o agro tem impactado nessa parte. Você já falou um pouco na COP, mas fala um pouco sobre esse trabalho que você tem feito e da sua mudança. Exatamente, eu adoro falar sobre isso, porque é bem conhecido já de todos, então até me surpreendo, porque às vezes algumas pessoas que eu vou falar aqui, algumas são pegas até de surpresa, mas é muito interessante porque muitos já vinham vendo o trabalho que eu já vinha fazendo há um bom tempo, em paralelo também à TV. Bom, Márcia, é o seguinte, nós, né, há 20 anos em televisão, então eu acho que é uma importante experiência. Tem diversos bônus e ônus também. Um deles, por exemplo, se eu te contar, minha filha Manuela tem 6 anos. Eu nunca tive a chance de levar minha filha para a escola. Então, porque eu sempre entrei todos os dias
até 6 horas da manhã na TV. Então, de segunda a sexta-feira, todos os dias, sempre no horário. Isso desde que eu entrei, desde que eu era estagiária, desde os 19, eu sempre fiz jornadas muito cedo. E depois também em outra emissora, e depois fui chamada de volta, enfim. E aí, então, assim, é até interessante eu tocar nesse ponto, né? Porque, assim, chega uma fase da sua vida que você começa a colocar um equilíbrio, o que ainda está valendo a pena e o que não está mais equilibrando ali tão bem na sua vida. Então, há uns 7 anos, digamos assim, uns 6, 7 anos, eu comecei a pensar. Isso antes da pandemia. Bom, estou aqui na televisão, já são... já, na época ali, então, 13, 14 anos de jornada diária, todos os dias. O que eu posso fazer de diferente? Será que é só isso? Só apresentar, né? Tem aquela coisa que você até comentou, e existe mesmo esse estigma, né? De apresentadora de TV. Existe isso. Mas, assim, o que a gente pode... O que eu posso oferecer a mais da minha comunicação para o mundo? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Eu sempre tive essa visão global também, mundial. Então, isso é muito importante. E ali eu pensei, bom, eu vou começar, então, a fazer eventos. Então, eu comecei a ser chamada para apresentar os eventos como mestre de cerimônias. Depois, Renata, a gente quer que você dê uma palestra sobre comunicação. A gente quer que você venha aqui falar sobre o agro. A gente quer... E aí começamos, né, esse trabalho. E aí as outras empresas... no intuito de também melhorar a performance delas no digital, que a gente viu que foi assim um boom digital, e isso cresceu muito ainda durante a pandemia, foi também a virada de página de chave na pandemia, começaram a ter essa percepção do que a gente pode fazer e oferecer de conteúdo para o mundo, para o nosso digital. Então, assim, eu sempre equilibrei, sempre trabalhando afinco ali na TV, e nas minhas horas vagas eu sempre ocupava muito com esses outros trabalhos. Vocês viram que parece que eu só trabalho. Parece não, mas praticamente gosto. Mas assim, e aí eu vinha comecei a atender essas empresas, Márcio, no intuito de que elas queriam que eu fizesse projetos audiovisuais no YouTube delas, nas mídias digitais delas, no Instagram delas. E aí começamos a desenvolver juntos diversos trabalhos. Então, e isso foi crescendo. E aí chegou um momento que realmente eu vi. E eu falo assim que foi espetacular, porque as empresas do agro que eu tenho observado, as multinacionais, mas não só multinacionais, grandes, médias principalmente, elas souberam dar, assim, a virada de página na comunicação. O que a comunicação se transformou, elas souberam acompanhar essa, digamos assim, essa corrida na comunicação. Então, assim, eles viram o que estava acontecendo com o digital, e aí eles tiveram esse insight, né? Eu acho que a gente consegue atingir um público importante no digital. Vou te trazer um exemplo. Na pandemia, eu comecei a fazer um boletim agro, né, 2020. Era sobre agro e também sobre informações sobre o coronavírus. E aí comecei, todos os dias, vídeo curto, de 2, 3 minutos. E aí passou a pandemia, eu falei, eu vou estar me tomando muito tempo, vou parar. E aí as empresas, não, você não pode parar. Não só as empresas, a audiência. Porque um vídeo, às vezes, em um dia, desses de 2 minutos, que às vezes você grava assim, de qualquer lugar, chega a dar 70, 75 mil visualizações, né, juntando as mídias. E às vezes você faz assim uma mega entrevista inteligente, interessante, e colocando às vezes no YouTube, que saiu da TV e jogou para o YouTube, 200, 300 visualizações. Então, assim, deu o clique. Para onde que esse novo público está indo? Tá vindo da TV ou não? Ou nasceu no digital? Então, eu acho que quem soube ter essa virada são as pessoas que vão conseguir acompanhar isso. E o digital, ele explodiu, né? Eu até tinha, digamos assim, até um
um certo preconceito, por exemplo, em relação ao TikTok. Falei, não vou entrar, porque eu achava que era só dancinha. Que é o que o pessoal fala. Mas eu coloquei notícias e informações por lá e também me impressionei. Tem vídeos que tem muita visualização, muita entrega. Então, assim, a gente aproveitar cada mídia digital que a gente tem hoje e oferecer ali conteúdos bons, de qualidade, o que as pessoas querem saber em relação àquele nicho importante, aquela comunidade importante que você construiu. Porque no futuro, todos nós somos produtores de conteúdo. Tanto é que você vê que é difícil você ver alguém hoje que fala muito pro geral, né? Todo mundo tem um nicho, um mercado muito específico, e aí você vai ali se aprofundando e as pessoas vão atrás do que você falou, se posicionou. Então, até eu brinco, muitas vezes as empresas ou a audiência até falar, não, a Renata colocou num boletim, então é verdade. Então, essa seriedade que eu acho importante também você ter, mesmo que, né, seja a questão da autenticidade que eu falei, da gente não perder nunca o nosso jeito, mas as pessoas têm a percepção também da sua seriedade em relação ao trabalho. Pessoal, eu já falei num outro podcast que eu tive com o João, que é uma pessoa muito forte no YouTube, que é, há muita gente que não gosta de empresas, que não gosta de aparecer no Instagram, na rede da empresa, ou no YouTube. Então, no caso, você não precisa aparecer, você pode contratar pessoas, que é o caso que a empresa contratou você para ser uma cara da empresa, né? Para representar a empresa e dar conteúdo sobre o segmento. É isso? Isso mesmo. Ou seja, é um novo modelo de comunicação que várias empresas estão fazendo. Porque antes eu acredito que elas estavam muito restritas a modelos antigos. Ou seja, só tinham possibilidades aonde? Ou na TV ou na rádio. Hoje, o que a gente tem? Todos os mecanismos digitais. Então, assim, essa democracia da informação e também para os produtores de conteúdo, essa independência foi sensacional. Então, quem soube aproveitar e está sabendo aproveitar essas oportunidades, está indo muito mais longe. Renata, a gente está aqui nos últimos 5 minutos. Nossa, já passou tudo isso. Vamos resumir, já é a terceira vez que você está fazendo eventos da ONU, né? E você tem rodado aí o mundo inteiro sobre eventos. Me fala um pouquinho curto agora sobre esses projetos e pra gente já quase acabar aqui. Entendi o recado. Bom, vamos lá. É super importante porque eu me senti muito privilegiada. Consegui nesse ano, assim, e tudo por meio de convites. Então, é um sonho também você ser lembrada pela ONU, que é a representação máxima ali que a gente tem, a Organização das Nações Unidas, uma das, né, que trata dos principais assuntos globais. A gente não está falando de um ponto ali específico para a sua cidade, a gente está falando de pontos globais, o que vai mudar a transformação mundial, e a gente está aqui. Então, assim, é um sonho, realmente. Eu vejo, assim, se você pensar nessa perspectiva. Então, eu tive a oportunidade, nesse ano, em junho, conhecer o trabalho da FAO, mais em loco, já conhecia, né? Mas estar ali presente, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a área que eu atuo, em Santiago do Chile, que foi em junho desse ano. Na sequência, ali em setembro para outubro, também fui convidada pela Agência das Nações Unidas no nível de turismo mundial, onde participei do evento Iniciativas Verdes, Agenda Global de Sustentabilidade, mas aí voltada para o turismo, inclusive turismo rural também no mundo, que foi em Riad, capital da Arábia Saudita. E agora participando da COP28, que é a Conferência das Partes, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, nesse curto espaço de tempo, digamos assim, pouquíssimos meses, estive nas principais discussões da ONU, tanto em ambiente para alimentação e agricultura, quanto para a questão de turismo e iniciativas verdes, e agora para as questões de transformações climáticas. Então, são pautas mundiais e eu vejo isso assim como um grande presente, Márcio. Renata, tem 2 perguntas ainda. Uma que acredito que as pessoas querem saber.
Dá aí uma dica para as pessoas destravar para falar de frente à câmera. A dica para mim principal, ser você mesmo. Às vezes eu tentava também no início mais de carreira, talvez assim, eu via uma pessoa ou tal e tentar assim, até assim, pegar eu acho que assim, a primeira coisa, autenticidade, ser você. Sendo você, as pessoas vão ver verdade em você e vai ter uma troca, vai ter um engajamento. Então assim, ser você, se desprender de preconceitos, de quem estabeleceu tal coisa, não faz isso, porque isso... Aí eu acho que se você coloca muitos nãos, você fica muito limitado. Então, é autenticidade, primeira coisa. Então, não perder o que você é. Então, e até parabéns pelo que você tem feito. Olha aí, o Márcio Talk Show. Empreendedorismo na veia. E mais uma dica é treino. Eu vejo assim, que nem todo mundo fala, mas você fala, né, tão bem e tal, liga a câmera e já vai. Mas eu falo assim, pode ser que, sim, é um dom, mas uma pedra, ela não vai ficar preciosa se ela não for lapidada. Então, é o treino. O dia a dia é o que vai potencializar toda a sua performance aí diante de uma câmera ou para falar em público. Então eu vejo isso, eu vejo você não perder a sua essência e você fazer isso assim repetidamente, né? Repetidamente. Muita gente fica com medo do julgamento, né? Não vai aparecer porque senão... Então, o medo do julgamento também ele é um fator super chave assim para travar as pessoas, porque todo mundo na verdade ele sente um pouco desse. Porque à medida que você aparece, você está ali sendo analisado, julgado, e a gente sempre vai ser. Então, assim, deixar com que as interferências ruins não atinjam também você, entende? Então, bom, até aqui, acho que tudo bem. Aqui seria uma dica importante, mas aqui eu acho que já... Né, acho que a gente tem essa percepção, assim, com a maturidade profissional. Ontem eu tirei uma foto lá no púlpito, né? Onde é que o pessoal fala, né? Na plenária principal. Na plenária principal. Aí eu postei, apaguei, apaguei. Eu posto, não posto. Aí eu tava assim brincando, assim, vou colocar. Posso ser o próximo presidente? Aí fui lá, apaguei. Ou seja, isso é tudo medo do julgamento. Medo do julgamento, Márcio. Eu já passei essa fase. E porque é o que eu te falei, julgado acho que sempre vamos ser, de alguma maneira, mas se você faz isso com essência, com valor, com propriedade, com o que você não tem que se importar com esses detalhes supérfluos aí que vão aparecer no caminho. Sabe que eu antes comecei a fazer o meu Instagram, os stories, tudo em inglês, um inglês que não é tão corretamente britânico, né? Um inglês que aprendi aqui. Aí depois legendava em inglês, aí depois eu falei assim, eu quero fazer em português, escrever em português, que é como eu sou e tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo, é isso aí, porque às vezes a gente fica tentando, de alguma maneira, se encaixar no que a sociedade ou as pessoas impõem pra gente. E aí, na verdade... Você agora foi o que você é e você tem que postar a foto na plenária, que a minha eu já postei. Eu vou postar na plenária e, enfim. A minha eu já postei. Vocês vão me ver lá como se fosse um presidente. O mundo é assim, né? Para assim. quem se desafia. Por que não? Por que não? Why not? Quem sabe? Márcio, presidente 2050. Ai, muito bom, muito bom. Muito legal, Márcio. Renata, estamos quase chegando aqui ao fim e quero te parabenizar por essas mudanças que você tem feito na sua carreira, parabenizar pela sua coragem, né? Porque eu sei que a mudança não é fácil. Eu também fiz uma certa mudança na minha vida profissional. Eu saí do broadcast, né? Para ter minha própria empresa para fazer vídeos pequenos. Comecei com fotografia. E as coisas vêm crescendo de uma forma que eu não tenho medo de fazer o trabalho maior que seja. Por quê? Porque tem uma bagagem, a gente criou uma bagagem. Eu trabalhei em trabalhos muito grandes. Estive na Copa do Mundo, Champions League, que eu era especialista em esportes, né?
trabalhava muito com esportes, então tive Copa do Mundo, Champions League, rodei o mundo todo e resolvi fazer trabalhos menores de cliente para cliente. Mas a bagagem está aqui. Então eu quero te parabenizar por essas mudanças que você tem feito. E eu tenho certeza que você vai fazer muitos projetos imensos pelo seu caminho. Então, às vezes, é só um início de processo que a gente, às vezes, precisa mudar. A gente, né, tá desconfortável aqui, tem que ir para outra cadeira ali do lado. E ali talvez vai estar mais confortável. Não está lá e muda para o outro. Então, é essa a lógica das coisas, né? Então, quero te parabenizar por isso e que essa jornada continue. Conte conosco sempre. Eu sei que a gente vai rodar o mundo inteiro com esse podcast e ela vai fazer parte também. Muito obrigada, eu que agradeço, Márcio. Eu sou fã de vocês. Como eu contei aqui no início, foi uma conexão profissional que começamos ali em 2021 e que foi muito intensa, né? Toda aquela cobertura. E depois parti hoje para a COP28. Então, eu sou fã do seu trabalho também como líder, como pessoa e profissional, junto aqui ao Marshall e a outros da equipe que eu já tive a chance de trabalhar também. E com certeza eu acho que vai ser o início, eu tenho certeza que é o início de um importante caminho para grandes eventos mundiais e que tem muitas, como eu falei, quem sabe aproveitar e tem um know-how sobre toda essa jornada do que foi construída até aqui. Então, why not? Por que não? É isso. Essa é a última. This is the last, Marshall? Last one, Marshall. A terceira vez que ele fala dele, o Marshall precisa voltar para a conferência. Exato. This is the last, Marshall. Marshall é o meu filhinho que está aqui sempre. This is the last question, ok? Renata, o que é o código do sucesso para você? Ai, eu acho que é mais difícil. Márcio, por essa eu não estava esperando. O que é o código do sucesso? Ai, que difícil. Bom, eu vou ser repetitiva, mas eu preciso falar sobre isso. Então, é você ser você mesmo, com a sua essência. Você manter ali sempre os seus valores e perceber as oportunidades que estão ali aparecendo para você. Eu falo que as grandes viradas na minha vida vieram assim também de maneira muito rápida, né? Como eu contei o caso da Arábia Saudita, o convite veio na terça, minha filha ainda estava mamando e eu tinha que decidir, e eu ia pegar o voo para quinta-feira para uma região que eu nunca tinha visto e vindo. Então, essas grandes viradas na nossa vida, elas vêm no momento certo, mas também você tem que estar aberto para fazer e acontecer. Então, a chave está aí e sempre respeitar muito as pessoas e também as culturas. Então, até para quem está vendo a gente de outras partes do mundo, até no Brasil, eu sou muito defensora aqui do mundo árabe, né? Não só pelos meus antepassados, né? Por parte de pai, que eu tenho descendência árabe, mas eu falo que quando a gente vai num lugar e entende, a gente tem que, no mínimo, respeitar ali. Então, eu sempre fui muito, assim, respeitosa com todas as culturas. Nunca tive nenhum tipo de preconceito. Então, acho que isso também torna a pessoa bastante diferente. E não ter medo de trabalhar. Não ter preguiça nem medo e ter muita vontade. Porque é você fazer e acontecer. E a gente faz, né? A gente não para, assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estou aqui, mas já fico pensando o que dá para fazer ali, minha cabeça assim fica o tempo todo pensando em possibilidades. Então, não perder essas oportunidades que acabam aparecendo para muitas pessoas, mas algumas pegam ela e levam para a vida. Ok. Muito obrigado mesmo. Pessoal, segue a Renata Maron, vou colocar aqui o Instagram dela, canal do YouTube, que ela também faz podcast no Brasil. Segue o trabalho dela, uma pessoa espetacular e quero agradecer imenso. Esse vai ser apenas um de muitos que vem por aí.
Se Deus quiser, vai ser mesmo, e só em grandes eventos globais e mundiais aí, como eu falei, referências ali, a gente está no cerne do que acontece nas transformações aí no mundo todo, seja na questão mais política, econômica, diplomática ou mesmo em outras esferas importantes também. Então, muito obrigada pela entrevista, eu que adorei ser entrevistada aqui por você, por essa oportunidade aqui no maior evento global do clima, na COP28 aqui em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e primeiro de muitos. É isso. Pessoal, muito obrigado. Segue aí o canal, põe o like, compartilha, que a gente está fazendo aí o trabalho com muito amor e muito carinho para vocês. Obrigado! Tchau!